Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que você conheça a nossa comunidade negra, para que você saiba, afinal de contas, onde estamos, o que fazemos, no que trabalhamos, como contribuímos para que Santa Maria e a nossa região seja uma região de oportunidades e oportunidades para todas as pessoas. Afinal de contas, como que nós podemos fazer com que as pessoas negras da nossa comunidade efetivamente possam progredir? E você sabe que aqui a gente traz sempre um expoente, traz sempre uma pessoa da nossa comunidade para trazer a trajetória, a história, para que você conheça e para que você também possa se maravilhar com essas trajetórias de vida. E hoje eu tenho a oportunidade, a grande oportunidade de conversar com uma senhora que é juíza de direito aqui de São Cepé. Observe a importância para o nosso programa. Muito obrigada, doutora Lorena, por ter aceito estar aqui conosco hoje. Um prazer, eu que agradeço o convite. A gente fica muito feliz porque aqui já passaram donas de casa, senhoras, senhores. Hoje de tarde, que a gente grava sempre, nós gravamos com o senhor no alto dos seus 80 anos, um expoente assim, de uma escola de samba, daquela da velha guarda. Então a gente tem pessoas que trazem as suas trajetórias e a gente queria muito trazer a senhora para conhecer como é que foi a sua trajetória. Sei que a senhora não é daqui, mas veio para cá. Então, assim, como que foi vir para nossa região, como é que foi a sua formação, ou seja, a gente quer saber detalhes, quer saber tudo. Então, eu sou baiana, né, nascida no sul da Bahia, na terra do cacau. Sou conterrânea de Jorge Amado, Itabuna é a minha terra. Eu morei muitos anos em Salvador, fiz faculdade lá e depois eu passei num concurso e eu era assessora de uma desembargadora lá no Tribunal de Justiça da Bahia, mas eu sempre tive o sonho de ser juíza. Então eu persisti estudando e consegui passar no concurso aqui da Magistratura do Rio Grande do Sul. Vim para cá em 2023 e estou aqui desde então em São Cepé, desde abril de 2023 em São Cepé. Mas olha, veio direto para cá, então não chegou a passar em outras comarcas? Na verdade eu passei em Soledade, fiquei 3 meses em Soledade, porque quando eu fui aprovada, né, eu estava grávida do meu filho. E quando eu passei no concurso, quando eu tomei posse, quer dizer, eu não podia nem vir para cá, porque eu já estava com 9 meses de gestação e era proibido viajar de avião, né? E eu tomei posse por procuração. Nossa. E fiquei ainda 180 dias lá na Bahia. Então eu só vim para cá, já tinha 6 meses de carreira quando eu cheguei aqui, mas eu fiz o curso de formação, tudo online, né? No puerpério, mas era um sonho tão grande, eu não queria me atrasar, e aí tive neném, continuei assistindo às aulas e, enfim, fiz o curso de formação todo, ainda estando lá na Bahia. Depois eu vim e a minha primeira comarca foi Soledade, ali mais para o norte do estado. E depois de 3 meses eu vim, aí eu assumi a titularidade aqui em São Cepé. Lá eu era juíza substituta, aqui eu vim e titularizei em São Cepé. E foi uma grata surpresa vir para São Cepé, vir para a região de Santa Maria, porque lá em Soledade eu era
eu era a única pessoa, não existiam pessoas negras e era muito esquisito para mim, porque eu vim da Bahia, né, e eu morava em Salvador, a cidade mais negra fora da África, né, então foi um choque, foi um impacto bem grande para mim, morar em Soledade, porque eu não me via nas pessoas, né, era bem diferente. E aí eu vim para São Cepé e tive a grata surpresa de me ver aqui, de me reconhecer, né? Porque tem pessoas como eu aqui, muito mais do que lá em Soledade, né? E de infância, lá em Itabuna, aquela menina de infância lá de Itabuna já tinha alguma aspiração pelo direito, já gostava, era mais introvertida, era mais extrovertida? Como é que foi essa escolha do direito para aquela menina? Eu sou filha de um juiz. O meu pai era juiz na Bahia, ele chegou a ser desembargador, ele é falecido, mas ele era juiz já, então ele era a minha inspiração. Eu sempre quis ser como ele, né? Ele sempre foi um homem muito correto, muito, assim, aplicador do direito, assim, eu admirava muito ele, a carreira dele sempre foi, eu sempre admirei, sempre quis ser como ele, né? Então, persisti. Já nasceu dentro dos livros, dentro do direito, já. Minha mãe é professora, era, né, também é falecida. E meu pai juiz, então eu cresci estudando, estimulada a estudar e então criança lá na Bahia, eu já admirava o que eu sou hoje, né? Que eu tinha o meu pai como espelho. Com certeza. E o Rio Grande do Sul, quando foi assim, eu vou fazer concurso no Rio Grande do Sul? Eu sempre quis fazer concurso aqui. Eu saía da Bahia para fazer concurso em outros lugares, mas eu só fiz concurso onde eu pudesse, se eu fosse aprovada, eu quisesse morar, né? Eu tinha um grupo de amigos que faziam concurso comigo, né? A gente estudava junto e aí eu sempre gostei do Rio Grande do Sul, sempre tive simpatia pelo estado e deu certo aqui. Mas e enfrentar, agora vamos tietar, enfrentar um processo de aprovação para juiz, ele é complicado, não é fácil. Nossa, muito. Foi uma estrada longa, percorrida com muita vontade mesmo de ser aprovada um dia, porque são muitas etapas, né? E às vezes a gente passa em um concurso, vai até adiante, chega numa etapa, perde. E aí você tem que voltar tudo do zero e começar de novo. E foram alguns anos estudando até eu conseguir a aprovação. A par de estudar, eu também trabalhava, né? Então, eu sempre trabalhei, advoguei um tempo e depois eu passei no concurso que eu exercia antes de vir para cá, para a magistratura, que era o de analista do Tribunal de Justiça lá da Bahia. E trabalhar, estudar é um grande desafio. Não, mas eu pergunto porque assim, muitas pessoas que nos assistem, que estão estudando, fazendo uma graduação em Direito. Eu tenho uma menina que ela me emocionou esses dias. Eu coordeno o curso de Direito da UBRA e aí a doutora Valquíria, que é juíza em São Pedro, é a nossa professora. E a Valquíria assumiu a turma, agora teve que assumir na metade do semestre, que um professor saiu. E ela foi para a sala de aula, deu 2 aulas, e aí uma aluna foi na minha sala, inclusive uma aluna negra. E ela chegou para mim e disse assim: Prof. Deborah, eu disse: o que houve? Ela disse: eu vim aqui agradecer. Eu disse: ué, o que houve? O que aconteceu? Daí ela sentou assim na minha frente e colocou as mãos e disse assim: Prof, que professora querida, é o meu sonho.
é o meu sonho, essa professora é o meu sonho. Então, assim, não era a Valquíria em si, mas ela estava pela primeira vez tendo uma magistrada na frente dela, conversando com ela e passando as vivências dela. E isso, assim, foi muito importante. Então, assim, para mim, eu ganhei o meu semestre. Ganhei meu semestre, porque assim, ela estar na frente da Valquíria, estudando com a Valquíria, eu sei que vai acalentar aquele sonho, de repente vai dar um gás maior, vai ajudar para os momentos, porque com certeza nessa longa estrada que ela tem, vai ter muitos momentos difíceis, né? Mas que talvez esse início agora seja fortalecedor. Ai, que bacana. Da mesma forma que a senhora teve seu pai, que lhe deu, né, foi esse suporte, assim, o que eu vou ser? Tava ali. Então, quer dizer, toda a sua caminhada, por mais longa que fosse, por mais difícil que fosse, ela tinha uma âncora, estava ancorada, né? Sim. Então, eu acho que isso é importante. E dentro da área do direito, hoje não tem nem preferência por área. Olha, hoje eu estou inclusive acumulando as 2 varas lá em São Cepé, então eu pego tudo, né? Mas eu tenho as minhas, vamos dizer assim, as minhas preferências, né? E a minha jurisdição, que é da 2ª Vara Judicial de lá da cidade, ela inclui a violência doméstica e a infância e juventude, que são 2 matérias muito sensíveis e que eu gosto muito de atuar, porque eu sinto que eu faço a diferença na vida das pessoas, da vida daquelas mulheres que, enfim, que foram vítimas de violência, ou na vida daquelas crianças que muitas vezes também são vítimas de violência, de negligência, e eu posso fazer alguma coisa pela vida delas, né, para que aquilo ali seja... para que aquilo ali passe e que nunca mais se repita, né? A gente atua nesse sentido, prevenindo e tentando evitar que se repita, né? Então, eu gosto muito dessas matérias da minha jurisdição. Eu comecei lecionando direito tributário, nada a ver, né? Direito tributário. E aí depois eu fui para a área do direito penal e ali eu fiquei. E violência doméstica, hoje eu trabalho com violência doméstica, direito de família, por óbvio, né, na repercussão, mas a violência doméstica para mim é um ponto assim, complicadíssimo, que a gente tem que trabalhar. E eu sempre digo, olha, por mais que a gente fale, onde a gente vá, ainda será pouco para que a gente possa ter mudança social. Com certeza, com certeza. Então, são áreas bem importantes, muito importantes. E essa, no seu fazer cotidiano da magistratura, é difícil decidir? É difícil. É solitário, porque... eu tenho ajuda, né? Eu tenho auxílio, eu tenho ali uma equipe que trabalha comigo, mas ao fim e ao cabo sou eu que tenho que dizer o que vai fazer. Então eu oriento, né? Mas sou eu quem decide aquilo ali, sou eu quem digo para que lado vai aquilo ali, de que forma aquilo ali vai ser, enfim, decidido. Então é difícil sim. Eu gosto, eu sempre quis isso, né? Mas é difícil. Porque assim, eu achava assim, mas se eu um dia eu condenar alguém, eu nunca mais vou dormir. Por mais que eu tenha no processo tudo ali que me indique, não, eu não durmo mais. Então eu não servi. Eu sou professora, então vamos por aí. Tudo bem, mas que bom que a senhora veio e a gente está conseguindo conversar bastante. A gente vai fazer um intervalinho e já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico.
contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapecam.com.br. AAPECAM. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Programa Viva Bontu, hoje conversando, tendo a grata satisfação de conversar com a doutora Lorena, juiz aqui da comarca de São Cepé. E eu conheci a doutora Lorena numa conferência sobre igualdade racial, que teve em São Cepé. E aí eu lhe pergunto, doutora, é difícil ser uma juíza negra? Sim. É difícil ser uma juíza, né, mulher. E é difícil ser uma juíza negra, porque a forma como as pessoas nos enxergam normalmente, né, não é ocupando esse espaço de poder, né? Então, muitas vezes eu tenho que reafirmar que eu sou a juíza ali, porque as pessoas têm dificuldade de enxergar que sou eu ali quem decide, que sou eu quem preside aquela audiência. Muitas vezes eu tenho que ficar lembrando que eu decidi assim e está decidido, né? Se quiser recorrer, tem todo o direito de recorrer, mas eu decidi e assim está decidido. Mas muitas vezes é difícil. Embora a gente esteja lá ocupando aquele espaço que é um pouco mais elevado, não precisaria ser, mas né? Hoje em dia, apesar da legislação ter mudado, a gente ainda está ali ocupando aquele espaço no centro. Eu não precisaria me apresentar, né? Mas muitas vezes eu tenho que lembrar para as pessoas que eu sou a juíza que está ali, porque, enfim, é difícil. E eu acho que isso tem a ver, doutora, com o lugar que a sociedade nos colocou. Então, historicamente, nós mulheres negras esse lugar não é nosso. Então, estar ali, eu acho que principalmente para o homem na área do direito, porque eu, enquanto advogada negra, muitas vezes o colega de levantar e colocar o dedo na minha cara, como se isso fosse me dar o medo, como se eu fosse desistir daquilo que eu estava levando. Mas por quê? Para tentar fazer com que eu me retraísse, com que eu me escondesse, com que eu voltasse. E aí a senhora conheceu a Maria Rita, né, a professora Maria Rita? Sim. Com que eu voltasse para um lugar de subalternidade. Então é sempre essa luta cotidiana da gente reafirmando os nossos espaços. Com certeza. E assim, durante toda a minha vida, eu sempre tive que reafirmar, né, de alguma maneira, quem eu sou, né? É muito difícil porque eu vim de uma família de classe média, né? Mas apesar de vir de uma família de classe média na Bahia, eu era a única negra dos espaços, né? Aquela coisa do único negro. Então eu sempre fui essa única negra. E ocupar esse espaço de única é bem difícil, né? É bem difícil. Estar nos lugares, as pessoas nos leem de uma forma diferente, né? Sempre nessa questão da subalternidade, do que você está fazendo aqui, até mesmo em casa de amigo, ou no prédio com amigo, num restaurante, seja lá em que situação for, né? Eu sempre tenho que estar reafirmando que eu não sou a pessoa que deve ser seguida pelo segurança, né? Que eu posso estar ali de igual para igual com qualquer outra pessoa. Então, assim, é um desafio diário na vida da gente, né? Apesar de não ter essa questão da necessidade financeira, digamos assim, de ter mais
de ter facilidade no acesso aos estudos, por exemplo, enfim, existe esse olhar sobre a gente, ele não nos deixa, né? Não, porque a cor chega antes. A cor chega antes. Então, nós aqui em Santa Maria, a gente criou antes da pandemia. Acho que foi no mesmo ano, não me lembro agora, de 2020, 2019. A gente criou um selo área antirracista. Hoje ele caminha para ser um selo compromisso antirracista. Por quê? Porque a Débora, assistindo um carnaval na televisão, uma escola de samba estava falando sobre as mulheres empreendedoras, como colocando as ex-escravizadas de ganho, que vendiam alimentos na rua, como sendo as primeiras empreendedoras do Brasil. Gente de Deus, isso foi um auê, porque onde é que se viu isso? Por quê? Porque o empreendedor é branco, porque o empreendedor é homem. Ora, colocar as negras de ganho vendendo comida na rua como empreendedor. Obviamente que aquilo não colou. Mas eu vou procurar onde é que estão as empreendedoras em Santa Maria. Comecei a procurar as mulheres negras empreendedoras, pergunta para um, pergunta para outro, achei. Comecei a fazer uns vídeos, até essa é a origem desse programa. Comecei a fazer uns vídeos com elas lá no escritório, aí passou mulheres empreendedoras, passou outras profissões, enfim, e a gente ia conversando sobre isso, sobre esses espaços. E muitas, não foi uma, doutora, não foi uma, várias, trouxeram a questão de estarem sendo perseguidas nas lojas em Santa Maria. Não, Débora, eu fui em tal lugar, senti que eu estava numa gôndola, vinha alguém e cuidava, eu ia para outra, essa pessoa continuava andando comigo, eu ia para outra, continuava andando comigo. Aí que deu a origem desse selo, que a gente fez um movimento com o comércio em Santa Maria para que as lojas tivessem esse selo para dizer que naquele espaço o racismo não seria tolerado, nem a despeito da empresa e nem de outros clientes que lá chegassem. Então foi legal, assim, a gente fez, tem muitas lojas que tem o selo, depois o ano passado, só que eu não consegui, 2024, eu não consegui fazer o selo funcionar bem. Mas ele tá funcionando, a gente tá fazendo. Mas aí a senhora me diz que a senhora passa pelas mesmas coisas que nós passamos. Passo. E meu marido que tá ali, tá de prova. Muitas vezes. E tem vezes que eu viro e falo, para de me seguir. Uhum. Eu enfrento, assim. Eu já tive alguns casos, assim, de virar e falar, para de me seguir, me deixe comprar em paz. Mas acontece. E aí que veio o negócio, né? Isso vem antes, em função da nossa cor, isso vem antes da nossa formação, isso vem antes do saldo da conta bancária, e aí que se justifica o racismo estrutural que a gente existe. Então, às vezes as pessoas me dizem, Débora, mas eu disse, olha, enquanto nós formos essa parcela da população que é simplesmente discriminada por existir, nós temos que estar fazendo alguma coisa. Com certeza. Sabe, nós temos que estar fazendo. E aí, doutora, nessa sua vivência aqui no Rio Grande do Sul, quando morava na Bahia, isso acontecia também ou foi mais centralizado aqui? Não, acontecia. Acontece em qualquer lugar. Inclusive no estrangeiro. Sim. No exterior. Já aconteceu de ser seguida por um segurança numa loja de maquiagem. E eu fiquei muito brava. Esse foi um dia que eu fiquei muito brava. E aí eu fui falar, ele não entendia o que eu falava, né? Porque, enfim, não falava a mesma língua. E aí eu fui procurar alguém na loja que falasse inglês para eu poder dizer o que estava acontecendo. Uhum. E, enfim, e ele era negro, tá? E ele era negro. Mas ele estava me seguindo, assim, de uma forma incômoda. Então, assim, e na Bahia, quando eu falo assim, a negra única... Na Bahia a gente tem uma população negra grande, mas ela está na base da pirâmide. Então, mesmo tendo muitos negros, os espaços de poder continuam sendo ocupados pelos brancos. Uhum. E acontece porque eles não estão acostumados a ver negros comprando nos lugares que eu compro, frequentando os lugares que eu frequento. Então, sim, acontece. Acontece na Bahia, acontece no Brasil e acontece até fora, infelizmente.
E se a senhora olhar assim, ó, na sua trajetória, a senhora identifica momentos que a senhora teve que pensar assim, se para tal coisa eu tive que fazer uma superação, tive que superar tal coisa? Muitas. Meu Deus. Nem sei citar assim, mas a minha vida é uma vida de superação, apesar de ter essa questão de vir de classe média e tal. Já comecei superando a barreira da distância da minha mãe, né? Com 14 anos eu fui morar em Salvador e fiquei longe da minha mãe, então isso para mim foi uma senhora é filha única? Sou filha única. Aí muito pior. Sim. A menininha da mamãe com 14 anos foi estudar fora, foi morar sozinha e, enfim, já passei por muitas dificuldades, inclusive a perda do meu pai e a perda da minha mãe, né? Que foram, enfim, momentos bem difíceis da minha vida. No trabalho, essa vida de concurso não é fácil. Quantos anos a senhora ficou fazendo concurso? Olha, no total foram 10 anos. 10 anos? 10 anos. 10 anos. Quando eu larguei assim e falei, vou estudar para concurso, até ser aprovada, foram 10 anos. 10 anos. Olha só, e às vezes a gente acha que é rápido. Não é rápido, Não, no meu caso foi bem sofrido, bem difícil. Inclusive esse concurso que eu passei, ele é um concurso antigo, digamos assim. A gente fez a prova, saiu o edital lá em 2015, a gente fez prova em 2016, 2017 e aí aconteceu que o tribunal, enfim, ele não divulgou um gabarito, ele não disse como corrigiu as nossas provas, né? Simplesmente reprovaram em massa. E aí uma parcela dos reprovados não se satisfez com aquilo ali, com aquele resultado que não tinha respostas. Por que que perdeu, né? O que errou, o que está errado na prova. E aí fomos até o STJ. E no STJ anularam a prova e aí o tribunal reaplicou a prova para os que tinham feito, né, a prova lá em 2017, isso já 4 anos depois. E aí a gente passou, essa minha turma, né, a gente passou e aí fizemos novamente a sentença, fizemos a prova oral e aí fomos aprovados. Mas assim, até isso foi uma superação. Sim, porque dentro da sequência lógica do concurso, isso muda tudo. A questão psicológica, o enfrentar de novo, fazer prova de novo. Sim. Isso aí não é. No meio tempo, no meu caso, eu passei num outro concurso lá na Bahia, né? Que é esse de analista, e aí eu fiquei exercendo até que eu fui chamada de novo nesse e fiz e passei. Nossa. E aí eu pendurei as chuteiras dos concursos. Deu. Chega. E a senhora falou que a senhora teve bebê no meio disso. No meio do concurso, estavas grávida? Estava grávida, quando fizemos a prova de sentença, eu ainda não estava grávida, mas eu engravidei logo depois. Então eu fiz a prova oral com 7 meses de gestação. E a gente tem que vir muitas vezes para fazer, porque a gente passa por uma etapa que a gente faz um psicoteste, né? Um teste psicológico, a gente passa por entrevistas e também entrega documentos, tem uma série de fases nesse meio tempo, né? Entrega títulos, enfim. E aí eu pegava, normalmente com conexão, né? Pegava o avião, vinha, fazia conexão, eram muitas horas de voo, né? E eu já gestante, no começo da gestação, no meio da gestação, com 7 meses de gestação. Então foram algumas vindas para cá. Nossa. Nessa caminhada aí. Mas olha,
Doutora Lorena, é um prazer enorme tê-la aqui conosco no Viva Ubuntu, nesse programa. A gente tem 4 anos de programa, em abril a gente fez 4 anos, e a gente tem essa expectativa de levar para a nossa comunidade essas trajetórias e que essas trajetórias possam inspirar outras pessoas. Então a sua vinda aqui tem muito disso, sabe? De que outros quem nos assiste, o nosso povo, as nossas meninas, os nossos meninos que estão aí estudando, que têm, pensando no futuro, que possam olhar a sua história e dizer assim, não, mas se a doutora Lorena passou por algumas coisas também e conseguiu, eu também sou capaz de ir lá e fazer e vencer. Então, assim, muito obrigado pela sua presença, por ter se disponibilizado, por ter saído dessa comarca, ter perdido aí um pouco da sua tarde para estar conosco. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Que bom. Você que nos acompanha, faça com que outras pessoas conheçam a trajetória da doutora Lorena, que hoje esteve conosco. Muito obrigada pela sua presença e pela sua audiência. Viva Ubuntu, doutora. Viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural UBRA. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos UBRA.